Olá, bem-vindos ao Talk Bahia Cast. Eu sou Felipe Moreira e hoje vamos falar sobre saúde pública em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que vem se destacando no oeste da Bahia pela qualidade e inovação na gestão de saúde. Comigo aqui está o Clisma, ele que também vai fazer perguntas para o nosso convidado. Olá, Clisma, bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo certo para a nossa entrevista hoje? Entrevista muito importante aí para o nosso oeste, para a nossa Bahia, assuntos muito importantes aí da saúde, não é isso, Felipe? É isso mesmo. E para nos contar, né, sobre esses avanços de saúde, programas e desafios da Secretaria Municipal de Saúde, recebemos hoje o secretário Dr. Pedro Henrique Ribeiro. Seja bem-vindo, doutor. Eu agradeço bastante, Felipe, Clisma, é um prazer estar aqui. Falar sobre saúde pública é sempre algo que nos faz bem, né? A gente precisa debater sobre esse tema, nós precisamos ouvir, nós precisamos conversar para que a gente sempre possa evoluir sobre isso. E para iniciar essa segunda edição do podcast, né, vamos dar uma contextualização relacionada ao tema. Vamos abordar vários assuntos aqui relacionados à saúde, programas também, né, que têm sido realizados em Luiz Eduardo Magalhães, porque recentemente Luiz Eduardo Magalhães foi destaque no 11º Congresso do Consens Bahia, com premiações pelo programa É o Bicho, que realiza castrações gratuitas via SUS, e pelo trabalho de vigilância contra a esquistossomose. Vamos falar também de avanços estruturais no Hospital Municipal Miriam Borges, em Luiz Eduardo Magalhães, que hoje tem 115 leitos, sendo 10 UTI neonatal e 10 adultos. Banco de sangue municipal, capacidade para cirurgias de baixa, média e alta complexidade. E também vamos saber o planejamento para o futuro. Novas UBSs, reforma da UPA aí, com a pediatria e unidade especializada em saúde para a mulher. Doutor, antes de entrarmos aí nos programas específicos, conte para nós aí como tem sido a gestão de saúde em Luiz Eduardo Magalhães nesse cenário de crescimento acelerado da cidade. Exatamente, Felipe. É algo que a gente precisa colocar, primeiramente, o planejamento junto com a técnica. Nós acreditamos muito nisso. Quando se trata de gestão pública relacionada à saúde de um município que não para de crescer, de um município que nós temos números que beiram assim algo inacreditável. A gente faz cerca de 300 cartões SUS por semana. Então nós estamos falando assim de um crescimento pujante dentro da cidade, né? Pessoas que vêm de fora, pessoas que procuram a cidade para construir suas vidas, para trazer suas famílias. E nós da gestão pública, principalmente relacionado à saúde, temos que estar preparados. Nós temos que planejar a saúde de Luiz Eduardo não apenas para hoje, mas precisamos sempre estar um passo à frente, porque quando nós achamos que aquilo ali está controlado, aumenta exponencialmente aquela população, aquele crescimento demográfico, e a gente precisa se planejar. Então, acredito que o principal desafio é esse, é a gente conseguir colocar em prática, fazer com que a assistência seja calculada, seja planejada e também seja humanizada, entendendo que existe um crescimento muito grande, aí, diferente de outros municípios. E nessa questão de desafios, assim, quais que o senhor destaca os principais enfrentados pela Secretaria de Saúde ao assumir a gestão? Certo, acho que o principal desafio é exatamente esse, de ter um crescimento muito grande. Então, quando você já planeja, por exemplo, quando nós tínhamos o desafio de abrir o Hospital Municipal, né, que era sempre ali um desejo da nossa população de ter o próprio hospital dentro de Luiz Eduardo Magalhães, nós já... impressionantemente, ele já nasce que ainda é meio que pequeno, porque assim, você tem 115 leitos e hoje você tem 100% dos leitos lotados. Então, você tem o desafio dos outros municípios procurarem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A gente entende que conforme você vai melhorando na assistência, você vai evoluindo dentro da quantidade de especialidades, na quantidade de cirurgias, você acaba atraindo. E nós temos aqui um meio que até cidades de outros estados, pacientes de outros estados acabam procurando. Então, esse é um grande desafio, ter esse controle, tendo esse cuidado, porque a gente sabe que o SUS ele é para todos, mas a gente sempre tem que ter uma atenção e um cuidado para que a gente possa primordiar sempre a nossa população de Luiz Eduardo Magalhães. Falando sobre essa premiação do Consens Bahia, como que a cidade conseguiu se destacar para receber essa premiação? Com certeza é o planejamento. Por exemplo, o programa de castração é um programa de controle de natalidade animal.
certo? Então, ele é uma junção de 3 secretarias que você precisa ter esse cuidado. Então, quando você tem o meio ambiente, a agricultura, a saúde, pensando de um formato que você precisa ter o controle dessa natalidade animal, fazendo não só a castração, mas tendo um local com abrigo para que você possa cuidar desses animais, você acaba atingindo a população. Porque quando a gente está falando de um controle de natalidade animal, nós estamos falando diretamente de saúde pública, porque você deixa de ter um crescimento desenfreado. Então, eu gostaria de parabenizar principalmente a equipe de vigilância em saúde, que tem esse cuidado, porque além de ter uma questão técnica, tem todo um cuidado com os nossos animais, que tem toda uma questão de respeito, de humanidade, literalmente, com todos os nossos animais, gatos e cachorros, que é o que tem acontecido e é o que fez com que o programa de castração É o Bicho seja uma referência, desde a gestão de controle dentro dessa questão ambiental quanto de saúde pública. Ainda falando sobre as conquistas e a estrutura de saúde aqui de Luiz Eduardo Magalhães, né, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, o Hospital Municipal passou por grandes avanços. Qual o impacto disso para a população? Quando se trata de um hospital, o porte que se tornou o Hospital Municipal Miriam Borges, e você consegue trazer a alta complexidade com leitos de UTI adulto e UTI neonatal, você muda completamente o patamar dessa unidade para realmente, literalmente, salvar vidas. Hoje um paciente, ele dá entrada na nossa unidade de pronto atendimento na UPA, caso ele tenha a necessidade de uma unidade de terapia intensiva, você já tem dentro do próprio município. E você já tem a capacidade cirúrgica desse paciente, você tem a capacidade de manter ele ali, por exemplo, um leito de hemodiálise, que é quando você tem um problema renal muito grave. Então você sobe o nível, e quando a gente sabe que a assistência em saúde, ele é sobre vida. Então nós estamos muito satisfeitos com o que tem acontecido dentro do nosso hospital, não apenas com essa questão técnica, mas também com todo o cuidado. A gente fez uma implantação, nós temos uma cultura dentro do hospital de cuidado, de respeito à vida, de uma humanidade, porque nós sabemos que muitas vezes a situação que ninguém queria estar dentro de um hospital internado. A grande verdade é essa. Isso. A gente gostaria de estar dentro das nossas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias. E quando você precisa estar num hospital, dentro de um leito, você precisa ser cuidado, você precisa ter a empatia, você precisa ter ali o carinho, o respeito. E a gente fez essa criação a pedido do nosso prefeito, que tivesse desde a criação, desde os primeiros leitos, dos primeiros pacientes, que fosse tendo esse cuidado com as pessoas. Então a gente tem, sim, os cirurgiões, os médicos, os enfermeiros, a equipe administrativa, que a gente cobra um alto índice de técnica, mas sem deixar de forma alguma esse cuidado com as pessoas. Então, os avanços que o hospital forneceu, com o tipo de cirurgia que hoje é fornecido lá, você tem um complemento assistencial, mas você tem também um complemento humano, e é isso que nos orgulha muito. Ainda falando sobre conquistas, né? O Banco de Sangue Municipal foi um marco importante. Como ele mudou o atendimento e a vida dos pacientes? Quando se fala de sangue, nós falamos de vida. E a gente ter uma das principais cobranças desde quando eu cheguei aqui, eu tinha 4 anos de idade, e a gente sempre sonhou com ter, assim, nós estamos falando de um local onde você tem ali uma BR que tem um alto índice de acidentes, onde você tem um risco muito grande de ter a necessidade de sangue, e nós tivemos sempre histórias de pacientes que, poxa, talvez se tivesse tomado sangue, teria a possibilidade de ter sobrevivido a determinada situação. E hoje você conseguir trazer isso para dentro do nosso hospital, com uma agência transfusional com uma capacidade de cerca de 300 bolsas, e são relatos diários. Agora mesmo, eu estava dentro do nosso hospital e um relato de um paciente jovem que caiu de moto, sofreu um acidente, uma fratura complexa de fêmur, múltiplas fraturas, na verdade, e já tomou 3 bolsas de sangue e agora está estável. Então, talvez esse paciente poderia não ter tido essa chance de ter ali. Então, a gente tem esse orgulho muito grande, né? Nosso prefeito, com toda a articulação, com esse desejo de cuidar das pessoas, conseguiu trazer isso para o Luiz Eduardo Magalhães. Já é uma realidade. Então, para pensar, há 1 ano e pouco atrás a gente não tinha UTI, a gente não tinha banco de sangue, a gente tinha uma unidade hospitalar que ajudou muita gente, porém bem menor, e hoje a gente tem essa possibilidade de ter uma maternidade de alta complexidade, uma maternidade onde atende desde gestações mais simples até gestações de uma alta complexidade, porque a gente tem a UTI neonatal. Nós estamos falando, Felipe, de crianças que muitas vezes nascem com uma necessidade ali, prematuridade, ou com algum tipo de patologia que precisa de um cuidado. Então são crianças que
que não teriam chance, que muitas vezes teriam que pegar um avião para ir para uma outra unidade. Poxa, já nasce com uma certa dificuldade, aí você vai ter que conseguir uma vaga em um outro hospital longe, aí precisa passar ali muitas vezes por uma ventilação mecânica, ter uma intubação, aí você vai ter ali um transporte aéreo, tem a diferença de pressão, tudo isso. Então, assim, quantas crianças, infelizmente, a gente acabou perdendo por uma alta complexidade. E hoje nós temos 10 leitos de UTI neonatal com especialistas que cuidam, né, com pediatras 24 horas dentro do hospital, que possam cuidar das nossas crianças, que fazem com que a maternidade dê um suporte. Nós temos muito orgulho de estarmos ali em unidades privadas ou em outras unidades em outros municípios de falarem, olha, hoje nascer no Hospital Municipal Miriam Borges é um sinal de segurança. Então isso é muito sério. A gente tem um orgulho muito grande disso, tanto da parte obstétrica quanto da parte pediátrica. Além do hospital, né, com a criação de novas unidades básicas de saúde e também as unidades especializadas, qual é a visão de médio e longo prazo para a saúde em Luiz Eduardo Magalhães? Mais uma vez, é o planejamento. Quando a gente cuida da atenção primária, né, que quando se a gente cuida dos postos de saúde, nós tivemos a inauguração de 2 novos postos de saúde esse ano e uma previsão de 3 novos postos de saúde para o ano de 2026. Então, nós estamos falando aí de um aumento exponencial na atenção primária. Se você leva a saúde para mais perto dos bairros, para mais perto da população, você faz com que deixe de procurar as unidades de pronto atendimento, deixe de procurar e deixe de agravar aquela doença que talvez na fase inicial, num posto de saúde, e você leva aquele, como que é o nome, né? A gente está falando de uma clínica da família, então literalmente a família tem que estar presente dentro do posto de saúde. E se você leva isso para dentro dos bairros, você acolhe, você faz com que essas pessoas se sintam ali parte daquela unidade de saúde. E você deixa de uma doença que poderia avançar, ela não avança ao ponto de precisar procurar a UPA, ao ponto de precisar procurar o hospital. Então o nosso planejamento é abrir mais 3 unidades em 2026 para ampliar o sistema de atenção primária para que você possa deixar essas pessoas, a família, mais perto da saúde. Muito bem. Clismas, tem algum detalhe para falar sobre Sim, algo isso? importante que o doutor falou, Felipe, é sobre essa questão do nosso crescimento populacional, né? Essa demanda que a nossa cidade tem da saúde, né? Pela saúde. E eu queria perguntar, doutor, uma dúvida que às vezes as pessoas têm. Como funciona essa questão desses atendimentos? Nós temos esse crescimento da nossa população, porém nós temos cidades vizinhas que necessitam também da saúde. Hoje, como o senhor falou, nós temos uma excelência no atendimento. Quando nós temos essa excelência, acontece das pessoas que não têm essa excelência na sua cidade procurarem a nossa saúde. Isso acontece muito. E como é feito esse atendimento? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo divisa com Tocantins, com Goiás. Se essas pessoas que vêm desses estados precisarem desse atendimento, como é feito? Eu já ouvi falar da questão de que as prefeituras não podem trazer diretamente esses pacientes com as suas ambulâncias. Eu queria que o senhor explicasse isso, como funciona esse atendimento. Perfeito, Clisma. É uma ótima observação. Porque assim, o SUS ele é universal, sim, certo? Sim. Então, qualquer paciente de qualquer lugar que precise de uma unidade de urgência, de emergência, ele será atendido. Por exemplo, a nossa maternidade ela é porta aberta, então qualquer gestante que precisar de atendimento, nós temos obstetras de plantões 24 horas que irá atender. A nossa UPA ela é 24 horas e tem os médicos que irá atender qualquer pessoa, independentemente de qual município ela seja. Agora, quando se trata das questões eletivas, por exemplo, a pessoa tem que fazer um procedimento cirúrgico que não é de urgência, não é de emergência, aí sim o município ele tem autonomia para poder solicitar que o cartão SUS desse paciente seja daquele município, que é uma forma de controlar cada município com os seus pacientes, seu cartão SUS, de uma organização, né, dentro do SUS. Isso acaba sendo muito importante. E realmente, por exemplo, um município ele não pode pegar, levar para outro estado ou para outro município e largar aquele paciente ali, ele tem que ser regulado. Existe uma central de regulação que, por exemplo, se eu tenho uma complexidade que eu não posso resolver esse paciente dentro do meu município, eu não posso simplesmente liberar ele para ele ir por conta própria ou eu pegar e levar ele para uma outra cidade sem ter uma regulação. Eu preciso que essa vaga seja aceita. Então, o ideal é que sempre esse paciente seja colocado na regulação, para que assim esse paciente já seja direcionado e seja acolhido de uma forma organizada em outra unidade. E esse é o grande problema. Por quê?
A gente sempre busca uma evolução constante e a gente tem a consciência que a gente precisa melhorar muito, porque saúde ela é infinita. A gente melhora, acaba aumentando o número populacional ou acaba tendo uma deficiência em outra situação, e a gente reconhece isso e a gente busca essa evolução. Por isso que a gente faz uma obra atrás da outra, a gente busca um crescimento, a gente atrai profissionais qualificados, a gente faz um novo processo seletivo, a gente busca essa evolução e a gente sabe que tem que chegar em um caminho. O que não pode é a gente achar que está tudo bem e não querer evoluir. Porém, a gente entende que dentro da nossa região, nós ainda conseguimos destacar muito. Por quê? Nós estamos falando de municípios que não têm condição, muitas vezes, de entregar uma atenção primária. São municípios pequenos ou municípios que são grandes, não tem ali uma questão estrutural dentro da saúde. Então, a gente acaba sendo uma referência, essas pessoas vêm buscar, né? Ou, por exemplo, a pessoa está ali numa fazenda aqui perto e ela sabe que aqui tem uma possibilidade de fazer uma cirurgia que não faz em outro lugar. Dentro dos nossos programas, como, por exemplo, a Opera Além, a gente fez cirurgias de otorrinolaringologia, que tem a grande maioria dos municípios da Bahia não tem nem esse especialista. Sim. Quanto mais procedimento cirúrgico, ao ponto de zerar as filas igual a gente zerou. Nós fizemos de uma única edição do programa Opera Além 150 cirurgias de catarata. Então, assim, são números que você acaba impressionando muito ali a região, e a gente sabe que é necessário e tudo que fizer a gente precisa cuidar, mas é algo que a gente tem que ter um controle, porque senão a gente acaba muitas vezes oferecendo uma complexidade alta para municípios de outras regiões ou outros municípios, e a gente acaba deixando de acolher a nossa população, que é o que a gente precisa, né? Nessa questão de conquistas, né? Se tem conquistas, consequentemente, se o trabalho é bem realizado, existem as premiações. Fala pra gente sobre essas premiações que foram... que a cidade recebeu, né? Essa premiação, você estava junto com o secretário de Sustentabilidade, Kenny Henrique. Como é que foi essa premiação que o Luiz Eduardo recebeu na questão do programa É o Bicho? Porque você fala de saúde, aí muitas vezes, vamos cuidar só da saúde das pessoas, mas também tem a saúde dos animais e também dessa visita, né? Vieram membros aí de secretarias municipais de cidades do oeste da Bahia para vir saber, vamos saber como o Luiz Eduardo Magalhães funciona, para pegar e trazer esse modelo para a gente. Queria que você falasse sobre isso. Exatamente. Eu acho que a nossa obrigação, quando a gente tem uma conquista dentro de determinado setor, é que a gente possa compartilhar as experiências do que deu certo e do que deu errado para outros municípios. Eu acho que esse é um grande objetivo que a gente tem. E conforme a gente vai evoluindo em determinada situação, a gente acaba virando referência. E como a gente recebeu uma premiação em Salvador, na Secretaria Municipal de Saúde, referência a esse programa de castração, acabou que a gente recebeu ali alguns outros municípios que nos ligaram, nos procuraram, que buscassem essas informações para que possam implementar dentro dos seus municípios. E hoje, por exemplo, a gente acabou recebendo o município de Formosa do Rio Preto com a Secretaria de Saúde, de Agricultura, de Meio Ambiente e Sustentabilidade, buscando informações, sabendo como é que a gente acabou evoluindo dentro desse programa de controle de natalidade. E a gente tem muito prazer em acolher, em tirar as dúvidas, porque daqui a pouco a gente também precisa de aproveitar o que deu certo em outro município. Nós já recebemos aqui também o secretariado de São Desidério, que também tem como objetivo de abrir uma unidade hospitalar. A gente tem contato com a Secretaria de Saúde de Barreiras, de outras cidades, porque o nosso objetivo é esse. Quando se trata de SUS, da universalidade, o nosso objetivo é, sem dúvida alguma, fazer com que a região cresça, porque se os pacientes são bem acolhidos nos seus municípios, todo mundo ganha. Então, sem dúvidas alguma, o nosso objetivo é sempre compartilhar experiências e também buscar experiências de locais que deu certo, porque com 25 anos a cidade é muito nova, tem muito a evoluir, tem muito a aprender, mas conforme a gente consegue fazer uma estruturação pautada em planejamento, em estratégia, o nosso sucesso é sem dúvida garantido. Fala pra gente também sobre a importância de você abrir um leque de especialidades para a população. A gente não só tem os serviços de saúde normais em Luiz Eduardo Magalhães, que eu digo os mais padrões, como, por exemplo, um centro de especialidades odontológicas, né, um CEL. Acredito que é esse o nome. Exatamente isso. É o nosso CEL. E é interessante porque nós inauguramos agora o CEL tipo 3. E dentro dos 417 municípios da Bahia, Felipe, nós só temos 9 CELs igual ao nosso. Isso mostra a potência que é Luiz Eduardo Magalhães, em termos não só apenas quando a gente ouve falar na questão privada, mas na questão de gestão pública.
E isso é bacana, você ter uma referência como essa. Nós temos as cadeiras odontológicas específicas, nós temos capacidade de atender pacientes com necessidades especiais, nós temos a capacidade de atender crianças, nós temos um serviço de sedação e, por exemplo, ali uma anestesia, um conforto para alguns pacientes que precisam ter o seu tratamento odontológico. Então, a gente busca ter, como bem você falou, não ter apenas ali a atenção primária, mas também conseguir ofertar para o município as especialidades. Nós temos a nossa policlínica municipal com 27 especialidades, cerca de 15 mil atendimentos mês. Então, assim, é um número muito expressivo. Nós estamos falando de investimento de quase R$700 mil por mês dentro das especialidades. E quando você fala isso e compara isso na nossa região, isso acaba sendo muito expressivo. Então, é um investimento que foi feito na saúde, é uma reviravolta quando se trata nisso, até para poder você ter uma questão financeira mesmo, a robustez, né, que a gestão municipal, que o prefeito Júnior Marabá tem esse compromisso de fazer esse investimento. Não é, se você for procurar em nível nacional, hospitais municipais com cidades menores aí de 150 mil habitantes, que tem UTI NEO, que tem UTI adulto, que tem o banco de sangue, que tem plantão 24 horas obstetrícia, que tem pediatria 24 horas, que você tem uma multiespecialidade cirúrgica como nós temos, eu desafio a achar uma organização tão grande quanto o Luiz Eduardo Magalhães. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, doutor Pedro, a gente está aqui recebendo, né, o doutor Pedro, o secretário de saúde de Luiz Eduardo Magalhães. Ele está falando sobre a saúde do município do oeste da Bahia, que se tornou referência em todo o oeste e também em todo o estado. Para a gente finalizar esse primeiro bloco sobre conquista, sobre a estrutura em Luiz Eduardo Magalhães, é importante a população também entender a forma de ser do atendimento, né? De onde saber onde tem um atendimento. Por isso que tem uma estrutura da Unidade Básica de Saúde, tem também a UPA, tem também o Hospital Miriam Borges. Esse sistema é importante também a população ficar ciente, né? Para saber, eu estou aqui só com dor de cabeça, eu vou precisar ir lá na UPA ou posso ir no posto de saúde? Eu queria que você falasse sobre isso também. Perfeito. Existem os graus de complexidade, né? E quando a gente está falando de uma atenção primária dos postos de saúde, a gente está falando daquele primeiro atendimento mais próximo mesmo, onde você já tem a tua ficha, onde você tem o teu histórico, onde você já conhece aquele médico, aquele enfermeiro, aquele recepcionista que está ali no teu dia a dia. E aí você acaba tendo mais próximo. Então, isso é o primeiro atendimento, as unidades de pronto atendimento, as UBSs. E quando a gente está falando de algo mais grave, algo que você precisa realmente resolver naquele momento, nós temos a nossa UPA 24 horas, que conta com 6 médicos 24 horas por dia. Isso acaba sendo um grande destaque também. E nós temos o nosso serviço, né, de SAMU 192, que também atende 24 horas por dia, que pode tirar você da sua residência em um caso mais grave, de um caso excepcional, para poder transportar até a nossa unidade de pronto atendimento em casos graves. Mas a gente sempre trabalha buscando a prevenção. Então, se você tem a possibilidade de, já no início dos sintomas, procurar uma unidade de atenção primária mais perto da sua casa, sem dúvida a gente vai ter ali um cuidado maior e essa doença, essa patologia, ela não avança, que é o que a gente sempre quer. Clisma? O senhor falou aí sobre a questão do hospital, sobre a questão da UPA. Nós falamos sobre o El Bicho, né? O Centro de Castração de Luiz Eduardo Magalhães. Então, nós estamos percebendo que a saúde de Luiz Eduardo Magalhães tem vários projetos, tem várias unidades, né, que fazem esses atendimentos. Eu queria que o senhor trouxesse algumas dessas unidades, falasse sobre algumas dessas unidades aqui, algumas que às vezes não são tão conhecidas. O senhor falou sobre os CELS e outras unidades que o senhor poderia trazer para a gente, para as pessoas entenderem, né, onde a saúde de Luiz Eduardo chega aqui para a população, que isso é importante as pessoas entenderem. É verdade, Clisma, que muitas vezes a gente acaba só conhecendo quando precisa, né? Precisa. E saúde realmente é aquilo, a gente busca nunca precisar, mas quando precisa é importante saber e confiar, né? Como eu disse, é sempre um desafio grande, nós buscamos uma evolução constante, mas hoje a saúde do Luiz Eduardo Magalhães, eu sempre digo para os nossos colaboradores, para quem trabalha conosco, que ela precisa ter uma sensação e passar uma paz para quem quando for precisar. Então, a gente sempre busca estruturação. Então, por exemplo, existem programas que talvez muita gente não conhece, como, por exemplo, o Mais Tempo, Mais Saúde, que nós temos 5 unidades de pronto atendimento, unidades de postos de saúde que funcionam até 10 horas da noite. Foi um grande desafio, foi algo também inovador e que isso fez com que aquela pessoa que chega depois do trabalho, que aquela pessoa que muitas vezes está ali trabalhando ou está na escola, e aí quando tem aquela possibilidade de ir no posto de saúde, talvez ali já esteja fechado. E você trazendo isso aí até 10 horas da noite, nós ganhamos em 2 sentidos. Primeiro, você leva essa
saúde ali dentro dos bairros, mais próximo da população, e você também deixa de fazer com que esse paciente que iria procurar a UPA, a unidade de pronto atendimento, também não tenha essa necessidade de ir lá. Então é um dos programas aí que muita gente às vezes não conhece e que a gente busca evoluir. A gente tem muita satisfação de ter um programa como esse em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bom, doutor Pedro. A gente vai para um rápido intervalo, né? A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre isso. Mais programas e atendimentos, além dos mutirões que a cidade de Luiz Eduardo Magalhães realiza. Nesse primeiro bloco a gente falou sobre conquistas de estrutura da saúde de Ilhéus. Então daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco aqui no Talk Bahia Cast. Para mais um bloco do nosso Talk Bahia Cast. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, secretário municipal de saúde de Luiz Eduardo Magalhães. Ele que está trazendo aqui várias informações importantes para a gente saber. Está falando sobre o sucesso da saúde em Ilhéus, está falando também sobre os programas, sobre os mutirões, e é justamente esse o tema que a gente vai abordar agora. Doutor Pedro, falando aí sobre o Opera Ilhéus, vamos começar sobre esse programa aí que está sendo um sucesso. Fala pra gente aí como surgiu essa ideia do Opera Ilhéus e qual a ideia por trás do programa. Perfeito. A gente tem muita satisfação. É um programa que a gente valoriza muito, que a população acolheu, que todos os colaboradores acolheram e a gente tem tido um grande sucesso. O que acontece? Nós, por mais que a gente opere todos os dias no hospital, nós ainda conseguimos acumular. Tem uma demanda reprimida, porque a gente tem um volume muito grande. Então, o que a gente organizou? A gente, através de uma forma muito ali técnica e estratégica, a gente acaba avaliando qual é a especialidade que tem aquela demanda reprimida naquele momento. Por exemplo, como o caso da primeira edição, que foram cirurgias de otorrino, cirurgias otorrinolaringológicas. Então, a gente avaliou ali quais são as demandas, quantas pessoas tem, quantas crianças tem, qual que é o perfil ali daquele paciente. A gente optou por poder fazer ali uma organização e ali em 3 dias a gente tentar zerar aqueles pacientes. Porque por mais que, como eu disse, você opera todos os dias, você organiza. Muitas vezes você não tem aquele profissional, você não tem aquela equipe maior. Então o Opera Ilhéus, ele vem para isso, para que a gente possa ali pegar em 3, 4 dias, montar uma equipe estruturada, organizar, conseguir deixar os leitos disponíveis, trazer uma equipe maior para poder acolher, ter todo aquele cuidado. Os cirurgiões, muitas vezes um cirurgião de fora, um cirurgião que já está aqui, organiza, um dá um suporte para o outro e com isso a gente consegue ter essas edições. Então nós já tivemos a edição de otorrinolaringologia, de cirurgias gerais, como hérnia, vesícula. Nós tivemos a edição de catarata, com cerca de 150 cataratas. Então, assim, olha a qualidade de vida que você traz para essas pessoas, né? São pessoas que estavam ali muito tempo sem enxergar, com uma dificuldade. E estamos falando de procedimentos cirúrgicos caros, que você tem que colocar ali uma lente, que você tem que fazer uma cirurgia por laser. Então, olha a estrutura, olha a robustez e o cuidado que a gente tem que ter. Seguindo, a gente teve ali uma edição de cirurgias ginecológicas, de cirurgias de grande porte, como esterectomia, que são cirurgias ali que a gente tem que ter todo um cuidado, 2 cirurgiões operando, o paciente fica 48 horas internado. Então, com isso, a gente vai zerando as filas, cuidando, organizando. E, mais uma vez, eu repito, as cirurgias elas não param. Todas essas especialidades continuam operando.
Porém, quando vem a edição do programa, a gente acaba zerando aquelas filas ali, abaixando o tempo de espera, porque quem tem uma cirurgia para ser feita tem pressa, quer que a gente faça o mais rápido possível, e é isso que o Opera-Além veio para poder trazer mais agilidade para os procedimentos cirúrgicos. E essa parte da diversidade do público? Porque foram crianças que fizeram de otorrino, não foi? Exatamente. Aí teve a questão dos idosos. Nas cataratas, a de ginecologia às mulheres. A gente faz muitas cirurgias ali urológicas também, ali em termos de vasectomias. Nós já temos edições programadas para hérnias que precisam ser feitas, para um planejamento familiar. Nós teremos uma edição que irá acontecer em novembro, em parceria, até bem bacana, Felipe Clisma, que será em parceria com a Secretaria de Cidadania, que irá fazer ali o controle realmente de natalidade. Então, o que a gente está falando? Daquelas pessoas, daquelas mulheres que já têm os filhos, que não desejam mais, né, engravidar. A gente fez todo aquele preparo, aquele cuidado para poder ter toda a burocracia aceita para que a gente possa fazer esse procedimento cirúrgico de laqueadura tubária. E os homens também, que não desejam mais ter filhos. A gente entrou, fez o cadastro, fez toda aquela parte burocrática que precisa ser feita, respeitada pelo Ministério da Saúde, e nós vamos fazendo em novembro aí uma grande quantidade de cirurgias para um controle de natalidade para aquelas pessoas que precisam. Então, é algo muito bacana, muito bem pensado. A gente analisa junto ali com a nossa equipe os números e fala, opa, peraí, esse aqui está crescendo muito esse número ali de necessidades cirúrgicas. Vamos fazer uma edição do Opera-Além, vamos zerar isso aí. A gente chama os cirurgiões, chama os profissionais, trabalha todo mundo ali no domingo, no sábado, com muita satisfação, porque é o que eu digo, não tem nada que possa nos recompensar mais do que a gente olhar e ver esse programa funcionando muito bem. E um detalhe importante, Felipe Clisma, sobre o programa Opera-Além, é que a gente se preocupa desde o momento ali da internação até o momento da alta e também do pós-operatório. Por exemplo, a gente acompanha como funciona essa revisão ali feita na Policlínica Municipal com um especialista. A gente tem ali um setor só de controle de qualidade de atendimento, que liga para os pacientes, que perguntam como foi o atendimento, porque a gente precisa evoluir. É feito um pós. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse feedback ali. No meio ali dos atendimentos, a gente tem sempre as pessoas infiltradas perguntando como é que tá, como é que não tá, como que a gente pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar. E saúde, assim, por mais que você possa fazer ali milhares de procedimentos, que não saiu como o paciente deseja, para nós vai tudo por água abaixo. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que buscar essa excelência o tempo todo, porque a gente sabe que saúde precisa ter sempre ali o limiar muito alto de qualidade. A gente busca isso aí o tempo todo. Naquele das crianças, a gente viu que enfermeiros lá, médicos até se fantasiaram, né, para ter um bom acolhimento para essa... Exatamente. Essa parte de humanização, assim, foi algo que a gente ali tentou colocar e tem colocado cada vez mais, não só dentro do hospital, mas em todos os setores, porque eu sempre digo isso ali para todos os colaboradores. A gente, quando lida com saúde, muitas vezes a gente lida com um lado mais ali, mais dolorido daquela pessoa, e a gente precisa realmente entender que sem ali esse acolhimento, sem essa humanização, a gente não consegue. A gente pode ser o mais técnico, o melhor profissional do mundo. Se não tiver um olhar mais cuidadoso, um acolhimento, um toque ali, um exame físico ali, mais ouvir, né? A gente fala muito da questão da escuta ativa, de entender, de escutar, de ouvir, e não porque não se fantasiar, não deixar um ambiente. Isso é provado, Felipe, que quando você tem ali um ambiente mais leve, que esse paciente ele se sente mais seguro, que ele se sente ali mais acolhido, o nível de cirurgia e ali as complicações, os problemas que podem acontecer, eles diminuem muito. Porque imagine uma criança tá assustada, vai fazer um procedimento invasivo. Você tirar umas amígdalas ali, você está falando de um procedimento complicado, um pós-operatório doloroso. Então, se você tem esse acolhimento, esse lado mais leve ali, os colaboradores todos fantasiados, levando ali uns carros específicos para o centro cirúrgico, isso aí o anestesista recebendo ali de braços abertos, fantasiados, e isso aí foi algo que realmente marcou e algo que não vai parar. Daqui a pouco a gente já tem outras edições semelhantes a isso aí, que eu acho que é um sucesso. Justamente essa questão de expansão, né, Cris? Uma expansão para novas modalidades cirúrgicas. Então é um programa que tem Luiz Eduardo Magalhães hoje e que vai continuar. Sem dúvida nenhuma, é um programa que é um sucesso. Nosso prefeito carimbou isso aí, pediu cada vez mais que isso vai se expandindo, que a gente consiga atender várias especialidades, e foi acolhido pelos profissionais, pela população, com a seriedade. A gente vai evoluindo. Cada edição a gente busca inovar de uma certa forma. Sempre tem ali uma música para receber o paciente, sempre tem um ambiente ali mais acolhedor, uma orientação ali, por exemplo, você
um detalhe de já sair com a sacola com todos os remédios que vai usar no tratamento. Olha como isso é importante, olha a segurança que isso passa para os pacientes, né? Então eu acho que cada edição a gente vai evoluir ainda mais, e o Opera Além ele já é uma realidade, e daqui a pouco a gente vai estar aqui, né, conversando com vocês, falando aí que já tá já tiveram 50 edições, 60 edições, se Deus quiser, porque o que a gente mais precisa é de cuidar realmente da população. Então nós tivemos 5. Exatamente. E a próxima, novembro? Como é que Não, é? nós vamos ter agora uma em outubro, dessa cirurgia geral das hérnias, que precisam ser feitas, entre hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia incisional, que são cirurgias ali para corrigir alguma hérnia que o paciente tenha, e em novembro de controle de natalidade, ali, um planejamento familiar. Bacana. É interessante, né, Felipe, falar sobre essa questão do Opera Além, de cuidar dessa demanda reprimida, né, doutor? Que a gente vê que realmente é uma reclamação da população, né? Esse olhar, né, humano, como o senhor falou, olhar com esse olhar humano, ver a necessidade das pessoas. Um exemplo que o senhor deu sobre essa questão das hérnias, quantas pessoas que sofrem, né, há muito tempo, às vezes há 4, 5 anos não conseguiram fazer a cirurgia ainda, mas a partir do momento que a gestão entra e pensa nessas pessoas, nessa necessidade, é muito, muito importante, né? Olhar essas pessoas que estavam ali na fila, que às vezes já estavam até sem esperança, né, doutor? Sim. Tem esperança de fazer essa cirurgia. Sim, e algo que às vezes para mim é algo simples, mas para aquela pessoa é algo de uma necessidade muito grande, vai ser um alívio muito grande, né? Fazer a cirurgia. E a gente está falando de famílias, né? Quando você, por exemplo, ali numa cirurgia de catarata como essa, você não cuida apenas de um paciente, você cuida de toda aquela família que está ali acompanhando, cuidando daquele idoso que está com dificuldade de enxergar. Quando você opera uma criança, você não opera apenas aquela criança, você cuidou de todos os pais que estão vendo aquela criança ter febre, ter infecção de amígdala de repetição, né? Então você tá daquela criança que deixa de ir para a escola, que aí tem que o pai ficar ali, a mãe tem que ficar ali. Que está indo então para UPA tá tomando antibiótico periodicamente. sempre. Então a gente está falando de uma questão, além de uma questão de saúde, uma questão social. Então quando a gente cuida das pessoas, a gente está cuidando de toda uma questão social. E a gente tem muito orgulho em pensar como um todo, e não apenas naquele paciente ali, em um número, nada disso. A gente precisa entregar esse conforto para a família, e a gente tem tido esses resultados quando a gente conversa com esses pacientes, quando a gente tem essa equipe de controle de qualidade e tem um feedback muito positivo. E mais uma vez eu repito, e eu sempre gosto de enfatizar, sabemos que temos que evoluir, nós temos essa consciência e a gente vai evoluir cada vez mais, porque a gente tem, como eu sempre digo, a melhor equipe de saúde do Brasil, que é a equipe de Luiz Eduardo Magalhães, que são pessoas que se engajam demais, e às vezes assim, quando eu chego e falo, a gente tem um outro projeto, o prefeito tem mais um programa, e todo mundo já pensa assim, opa, vamos para cima, vamos cuidar da população, vamos fazer o que for necessário, e a gente tem muito orgulho da equipe que Luiz Eduardo Magalhães tem, e eu tenho certeza que todos os munícipes têm orgulho da equipe da saúde de Luiz Eduardo Magalhães. Uma coisa que eu não sabia, que eu achei bacana aqui com as suas informações, foi que o paciente que vai para o Opera Além, ele vai para casa ainda com remédios, né? Ele leva remédios para o pós-operatório. Sim, ele vai com as orientações, com todos os remédios que são necessários. Isso faz a diferença. Completamente. Faz muita diferença, né? Porque tem gente que tem que tomar um combo de uns 4 remédios, um pós-operatório. Às vezes, às vezes não tem nem condições de comprar pouco mais remédio, caro, né? Mais Exatamente. custoso. E às vezes, mesmo você tendo esse remédio na farmácia do município, mas às vezes esse paciente ele não vai lá, ele não tem quem levar para buscar, ou tem alguma dúvida e uma orientação. Então ele já saindo com a receita, com as orientações, com o remédio, isso muda completamente. E eu digo isso como médico, como cirurgião. Você ter um pós-operatório bem feito, você muda completamente o prognóstico, você muda completamente a reabilitação. Evita complicações, né, futuras. Então a gente tem ali um nível de satisfação muito grande, e é uma ideia que a gente teve de oferecer mais um cuidado e ter esse também, algo que é muito importante, a gente cobra muito desse retorno, dessa reavaliação, retirada dos pontos, ver como é que está isso. No de catarata, por exemplo, a gente fez uma reavaliação em um sábado, a gente levou os cirurgiões ali na Policlínica Municipal, fizemos todo mundo ali, então assim, a gente não para pela cirurgia, que muitas vezes a gente ouve falar de mutirões que aconteceram em outros lugares, que meio desorganizado, que ninguém se preocupa com isso. A gente tem um cuidado, tanto ali com o pré, com o pós e com principalmente com a reabilitação desse paciente, qualquer que seja o segmento da cirurgia sendo realizado. Muito bem, então a gente conseguiu saber um pouco, né, sobre o Opera Além, programa de sucesso aí na saúde de Luiz Eduardo Magalhães, e agora vamos falar de um outro, chamado Saúde no Seu Bairro, porque
atender 5.000 pessoas aí, como foi na segunda edição, que a gente teve em Luiz Eduardo Magalhães. Como é que organiza uma ação uma ação de grande porte como essa? É verdade, foi um grande desafio. E mais uma vez, seguindo aquilo que a gente fez no Opera Além, de você ter ali um programa de realizações de cirurgias, o Saúde no Seu Bairro, ele vem para poder buscar zerar as filas de consultas e de alguns exames. Então, quando você consegue fazer um programa como esse, com uma unidade itinerante, que vai até o bairro daquela pessoa, chega mais perto, zera aqueles atendimentos que estavam ali reprimidos, daqueles postos de saúde, você levou saúde mais perto da população. Porque, para pensar, a Policlínica Municipal, ela já faz cerca de 15.000 atendimentos mês. Todos os dias que você vai lá, todos os consultórios estão lotados atendendo pacientes. Então, a gente não para aquilo ali. O Saúde no Seu Bairro não é uma substituição do atendimento da Policlínica. Ele vem para acrescentar o número de atendimentos que já são realizados pela Policlínica Municipal, que já são realizados os exames nas nossas unidades. Então, ele vem para complementar. E quando a gente leva uma estrutura como aquela, robusta, grande, com cerca de 12 a 16 consultórios, são carretas que levam, são módulos que a gente acaba fazendo ali entre mamografia, ultrassonografia, exames oftalmológicos, consultas com diversas especialidades. Então, a gente está buscando zerar. A gente chegou ao ponto de zerar ali no bairro, como foi da última vez, no bairro Jardim das Acácias, a gente zerar a fila de ultrassonografia de 3 postos de saúde de um município. Isso é muito bom. Então, você tem que ter esse cuidado. E, claro, mais uma vez eu digo, buscando ter um controle de qualidade, porque quando às vezes fala assim, foram feitos 5.000 atendimentos, a gente se preocupa com a qualidade, né? Às vezes quem ouve de fora não imagina que é tudo feito de uma forma muito organizada, que são em alguns dias espaçados, que o número de consultórios são vários consultórios que são separados, organizados, uma estrutura montada para receber esse paciente, e esse paciente ter esse cuidado. E um diferencial do Saúde no Seu Bairro é que em vários casos o paciente ele chega, ele é atendido por um profissional, é solicitado um exame, aquele paciente ele já faz o exame, ele retorna para o profissional e já sai com tudo resolvido. Então, assim, não é algo que gera uma nova demanda, que retroalimenta. Tem uma resolutividade muito grande. Então, é um programa que já aconteceu a segunda edição, já estão ali pedindo para a terceira edição, e eu tenho certeza que também terá uma continuidade muito grande. Nosso prefeito acertou muito, né, no programa Saúde no Seu Bairro, e que já virou uma referência. Outros municípios vieram acompanhar, querem implementar também, porque eu acho que tudo que é saudável, que é positivo, é replicável. E além dos atendimentos de consultas e exames no Saúde no Seu Bairro, tem também a aplicação de vacinas? Isso, o que a gente quis fazer? A gente quis levar ali serviços para a população. Então, a gente leva vacina, a gente leva atendimento odontológico. Já existe a ideia para o próximo Saúde no Seu Bairro, a gente ter outros serviços, por exemplo, com a parte de documentos que a gente pode levar, que a cidadania, junto com a assistência social, pode levar ali uma renovação de documentos, identidades. Então, eu acho que tem que ser, o objetivo é de levar realmente a gestão, serviços de saúde, serviços municipais para mais perto dos bairros. Então, eu acho que o Saúde no Seu Bairro, ele deixa de ser apenas saúde. Daqui a pouco ele está implementando outros serviços, que o que importa é levar mais qualidade para a população. Vai se tornar gestão, prefeitura no seu bairro, né, doutor? A ideia seria essa mesmo, aproximar o cidadão dos serviços públicos, né? Exatamente. E trazer essa questão itinerante, ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente pode levar para a zona rural. Então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, Saúde no Seu Bairro na zona rural, por que não no Distrito de Novo Paraná, zerar ali as filas de exames, de ultrassom, oftalmológico, mamografia, fazer um rastreio de mamografia. A gente sabe aí, o Outubro Rosa está chegando, a importância da gente fazer esse rastreio contra o câncer de mama. Então, assim, saúde, ela nunca é demais. Então, o nosso objetivo é cada vez mais aproximar a saúde da população. Doutor, o senhor falou aí sobre o Saúde no Seu Bairro. Eu gostaria que o senhor citasse os bairros de Luiz Eduardo Magalhães que já receberam o Saúde no Seu Bairro e os que estão, né, nos planos aí de receberem. Exatamente. Nós tivemos 2 edições, né? A primeira edição foi no bairro Mimoso, a segunda edição no Jardim das Acácias, e a terceira edição aí já tem um local confirmado. Nosso prefeito já autorizou ali que seja falado, que seja ali no bairro Santa Cruz, que é onde a gente já tem ali um lugar, algo que a gente vai fazer algo bem grandioso aí para atender toda essa população
E lembrando mais uma vez, os atendimentos da Policlínica Municipal, do nosso hospital, eles não param. Das terceirizadas, seguem fazendo exames, consultas. Porém, sem dúvida nenhuma, quando você leva uma robustez como essa, uma grande quantidade de atendimentos e consegue zerar, trazer essa população mais perto, tirar as dúvidas, ouvir, estar mais perto ali, é algo que só tem a evoluir, sem dúvida nenhuma. Então, terceira edição no Santa Cruz, o mês, pelo menos a gente já consegue saber também. Não, ainda não, a gente está nessa fase de organização ainda. As pessoas lá devem estar bem ansiosas, bastante, assim, porque bastante. é um bairro populoso, né? Eu vi aí que vocês foram pelo Mimoso, Jardim Zacácia e Santa Cruz. Então, assim, passando por esses 3 bairros, eu tenho certeza que já dá aquela aliviada, Sim, já na demanda. É verdade, uma questão bem técnica. Aquela pressão. Perfeito. Muito bem, a gente está recebendo aqui o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, secretário de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães. Dr. Pedro, a gente falou sobre o Opera Além, relacionado a cirurgias, né? Falamos sobre o Saúde no seu bairro, consultas, exames e vacinas. E vamos falar agora sobre o Centro de Parto Normal, Vilma Ramos Guerra, porque mais de 700 partos humanizados já foram realizados. O que significa ter essa saúde como referência? Essa unidade de saúde como referência? Exatamente, Felipe. E assim, o nosso CPN, o nosso Centro de Parto Normal, ele é literalmente uma referência no Estado. Em conversas com outros secretários e também com a nossa secretária de Estado, a adesão ali, a questão da população abraçar um centro de parto normal não é algo comum, porque cada vez mais se busca por cesariana, se busca pelaquela segurança do hospital, da UTI. E quando você tem ali um engajamento da população com uma unidade como essa, reflete a questão do acolhimento, da humanização. Hoje existe um perfil para que o paciente ele se enquadre ali, para ele poder ter o filho com toda a segurança no nosso centro de parto normal. E com muito orgulho a gente vê que muitas vezes quando as pacientes elas não se enquadram por algum motivo, elas ficam tristes, elas querem estar ali. Isso reflete ali toda a organização, a liderança e principalmente o cuidado que toda a equipe, né, do nosso centro de parto normal, que eles têm com os pacientes. Assim. Então, assim, é algo que nos enriquece muito de orgulho, é o sucesso que é. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar falando de 1000 partos ali e um crescimento exponencial. E como funciona esse processo de vinculação das gestantes? Essa vinculação, ela vem através ali de critérios, porque, por exemplo, quando a gente vê que existe algum tipo de risco nessa gestação, que não é uma gestação que pode acontecer um parto ali com toda tranquilidade, a posição do feto, por exemplo, o tamanho do feto. Se a gente vê isso, aí você já tem um hospital ali do lado. Então, isso traz uma segurança muito grande. Então, o perfil ele tem que ser ali, literalmente, um parto que vai ser normal, que vai ser tranquilo. E aí você tem todo o acolhimento. Nós temos uma banheira ali em um dos nossos quartos para poder fazer ali um parto o mais natural possível. Nós temos as nossas enfermeiras obstetras que têm um acolhimento fantástico, uma estrutura. E se precisar, nós temos o hospital ali a menos de 2-3 minutos ali com uma ambulância que fica própria e que já atravessa direto ali, onde a gente vai ter ali o centro cirúrgico à disposição, a UTI adulta à disposição, o banco de sangue à disposição, a UTI neo à disposição. Então, eu acho que é ali literalmente o acolhimento, o cuidado aliado à segurança e à técnica. Queria que o senhor falasse também a respeito da roda de gestantes, né? Que são palestras para elas, porque ter um bebê... Nós somos homens, né? Mas acredito que para a mulher ter um bebê deve ser um momento de muito estresse, de muito nervosismo, ansiedade. Então, sempre que a informação chega, é justamente para deixá-las mais tranquilas durante essa roda de gestantes. Verdade. E é natural do ser humano que quando ele já conhece o ambiente, já se sente mais seguro. Então, essa vinculação, a gestante ir até a casa de parto, ela conhecer os profissionais, conhecer as estruturas, fazem com que tenha muito mais tranquilidade. Para poder, quando chegar na hora, quando chegar no momento do parto, no momento do nascimento, ela ter aquela segurança. Ela vai trocar ideias, ela vai conversar com outras gestantes que talvez já tiveram parto, que também talvez sejam o primeiro, outras não. Então, essa vinculação à roda de gestante, ela é um sucesso. E o mais importante, a roda de gestantes ela é feita não apenas para aqueles pacientes ali da rede pública. Tem muitos pacientes ali da rede privada que querem participar, que vão ali, que vão ser sempre muito bem-vindas. Essa é a ideia, é que a casa de parto, ela literalmente seja uma casa de apoio a todas as gestantes do município. E tudo isso, todos esses detalhes, é o
o que faz ser um diferencial para as maternidades tradicionais? Sem dúvida nenhuma, é principalmente esse acolhimento e é o protagonismo da mulher. O objetivo da CPN é literalmente você dar esse protagonismo, essa escolha, essa decisão, é estar o acompanhante junto naquele momento, ou seja, o pai, o parceiro, quem é a mulher desejar estar junto no momento mais importante ali, que é o nascimento do seu filho, que ali é o momento de dar à luz. Nossa função como gestão é acolher, é dar o suporte, dar a segurança e estar junto. Clisma. É isso aí, nós falamos agora sobre a casa de parto Vilma Ramos Guerra. E algo que nós citamos aqui no início do nosso episódio aqui foi sobre a questão das unidades de saúde, né, Felipe? Funcionando até às 10 horas, que eu acho isso fantástico e eu vi em poucas cidades da Bahia algo nesse sentido, né? E eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso, sobre essas unidades, quais unidades funcionam para a população que está nos acompanhando aqui e qual foi o objetivo realmente dessa mudança, de ter essas unidades até às 10 horas. Perfeito, né? De uma forma muito estratégica, foram distribuídas em bairros específicos para que a gente pudesse ter literalmente o nome do programa, ele é Mais Tempo, Mais Saúde, porque quanto mais tempo uma unidade de atenção básica ela fique funcionando, ela vai trazer mais saúde. E funciona em dois principais pilares. O pilar inicial do paciente que tem a necessidade de procurar uma unidade de atendimento mais próxima de casa, fora daquele horário comercial. Então, até 10 horas da noite. Então, a gente montou uma nova equipe para atender aquele paciente que vai até 10 horas da noite. E um outro pilar que é muito importante é que esse paciente ele deixe de ir para a unidade de pronto atendimento, que muitas vezes é longe da casa dele, que muitas vezes vai estar ali, que não precisava de algo tão grave assim, para que não precisasse ir para a UPA. Então, quando a gente traz essas unidades, que nesse momento são 5, e a gente tem esse objetivo de expansão já para 2026, para mais 5 unidades, totalizando 10 unidades. Olha, então, a gente está falando aí de 50% da rede quase, funcionando até 10 horas da noite. A gente vai ter uma expansão ali, sem dúvida nenhuma, de qualidade de atendimento, de tempo e de diminuir essa procura por uma unidade mais de alta complexidade como é a UPA. Entendi. Assim, na prática, eu saí do meu serviço, tô com uma dor de cabeça muito forte, tô me sentindo um pouco febril. Eu vou lá, como funciona esse atendimento, doutor, depois das 6 ali? Assim como funciona durante o dia. Então, é a mesma coisa. Todos os serviços que funcionam durante o dia, eles vão funcionar durante a noite, né? Você tem a liberação de senhas, assim como é de dia. Você tem o médico, tem o enfermeiro, tudo bem direitinho para poder atender esse paciente. E em casos graves, caso seja necessário, vai passar por uma avaliação e vai ser encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, onde tem um suporte hospitalar maior. Isso serve de prevenção também, né, doutor Pedro? Porque, assim, às vezes a gente tem a correria do dia a dia e chega em casa, não, vou chegar em casa, no outro dia eu vou trabalhar de novo. Então, até para prevenção, vou lá fazer uma consulta para pegar um encaminhamento, para fazer um check-up, por exemplo. Então, exatamente, foi pensado justamente por conta disso, né? Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que... É uma cidade de trabalho. Muita gente está trabalhando o tempo todo, é um mercado de trabalho muito grande e também serve até para prevenção. Perfeito, exatamente. E na saúde, a prevenção ele é sempre o melhor caminho. Se você tem a oportunidade de procurar no início dos sintomas, você não vai deixar com que aquilo aumente, do que aquilo piore. E o Mais Tempo, Mais Saúde, ele vem para isso. Para deixar ali a saúde mais perto, literalmente, da população. Porque às vezes a pessoa pensa assim, já fechou o posto de saúde? Já. Amanhã eu vou esperar amanhã para ir ver. Aí espera depois da manhã. Depois da manhã, às vezes, pode ter uma doença silenciosa, algo do tipo. E quando a gente fala, por exemplo, ali de cerca de 20 atendimentos por unidade. Então, a gente está falando aí de 100 pessoas que deixaram de ir para a UPA ou que deixaram de procurar o atendimento ali para deixar para outro dia, por dia. Então, é muita gente, né? Então, a gente está falando aí de um cuidado grande quando a gente se trata de qualidade de atendimento de pessoas que poderiam estar procurando uma unidade de atendimento ou deixando de ser atendidas. Para a gente abordar, então, o último programa aí, antes do final desse bloco. Cuidando de quem cuida. Fala pra gente como funciona esse programa. Levando essa linha de humanização, de cuidados, a gente não pode pensar apenas no paciente, né? Porque daqui a pouco os nossos colaboradores se tornam pacientes também. Porque para pensar, todo profissional da saúde ele vive sob constante pressão, sob constante nervosismo, sob constante uma necessidade de estar sempre bem, de cuidando dos outros. Mas a gente precisa ter um olhar especial para o nosso colaborador. Então, cuidando de quem cuida, ele vem para ouvir,
para entender as reais necessidades, para que eu possa estar ali ciente, buscando entender, por exemplo, aquele profissional que trabalha ali na recepção da UPA, por exemplo. Ele está o tempo todo ali recebendo ali demandas, e aquilo ali é uma troca de energias que muitas vezes todo mundo está doente, todo mundo está precisando de alguma coisa, todo mundo está com uma emergência. Então é o momento da gente poder ouvir. Então nós contratamos ali psicólogos profissionais, nós temos ali uma equipe que de uma forma estruturada vai nas unidades ou recebe na secretaria, em grupos, individualmente, para ouvir esses profissionais, para dar um suporte, para fazer ali um momento de relaxamento, um momento de liberação de toda aquela tensão, de toda aquela organização, e também para que a gente possa estar evoluindo na questão estrutural com todos os colaboradores. Então, quando você escuta quem está na linha de frente, porque eu tenho toda a tranquilidade para falar, porque quem toca a saúde do Luiz Eduardo Magalhães são todos os colaboradores, né? Quem tem ali a principal, principalmente quando se trata dessa evolução, eu sempre digo para todos eles que são eles que estão fazendo isso, porque a pessoa sai de casa, ela sai para cuidar, então nós temos uma responsabilidade muito grande, e nós como gestão temos que cuidar desses colaboradores. Então é um programa que se iniciou e que já está tendo ótimos resultados, a gente tem esse feedback de todos os colaboradores, assim, é importante a gente tá vendo ali no sorriso para ter uma motivação. O ambiente de trabalho, ele é a nossa segunda casa. Muitas vezes a pessoa fica muito mais no ambiente de trabalho do que dentro dos seus lares, com as suas famílias. Então, se a gente não conseguir levar aí uma leveza, é claro que vamos ter dificuldades, é claro que muitas vezes a gente vai ter ali situações extremas, mas se você sabe que quem está ali na questão da gestão está preocupado com você, está buscando uma solução, está buscando te ouvir, eu tenho certeza que a leveza e a tranquilidade ela flui de uma forma muito positiva. Muito bem. Tem mais algum programa que o senhor quer abordar? Aliás, tem o Luiz Eduardo Magalhães recebeu recentemente eu não sei se eu digo automóvel, mas uma unidade móvel. Ah, bacana. Uma unidade móvel odontológica, né? Perfeito, perfeito. Poucas foram entregues na Bahia e Luiz Eduardo Magalhães foi uma das contempladas. Fala pra Exatamente. Eu digo que a gente precisa sempre estar com os papéis afiados também, né? Nós temos uma equipe de planejamento dentro da Secretaria de Saúde que está atento o tempo todo para tudo que pode ser fornecido pelo governo federal, pelo governo estadual. A gente tem que estar muito bem organizado quanto a isso. O nosso prefeito, ele tem todo esse cuidado com os relacionamentos, com a questão do profissionalismo, para que a gente possa atender o checklist, quais são as documentações necessárias para que a gente se credencie e possa receber essa unidade. E uma unidade como essa, uma unidade de cerca de R$500 milhão, foi nos fornecidas para poder atender de uma forma itinerante. Ela vai até a casa da pessoa, ela vai até os bairros mais afastados. Então, a unidade odontológica móvel, ela oferece mais saúde. Quando se trata, por exemplo, dos dentistas, imagine você ali levar para uma escola e fazer ali toda uma avaliação de todos esses alunos. Passar uma semana lá naquela escola. Você leva ali para uma unidade rural, você leva para por exemplo, saúde no seu bairro, a gente leva a unidade odontológica. Sim. Então, quem quiser chegar ali e fazer uma avaliação odontológica, vai ter ali um cirurgião dentista, uma equipe. Então, isso nos deixa ali muito mais tranquilo e muito satisfeito para dizer que a gente está no caminho certo. Porque quando você consegue essas conquistas junto ao Ministério da Saúde, mostra que você tem ali uma responsabilidade burocrática com o teu município, que a tua documentação, que as suas produções, elas estão em dias conforme deve ser, para que você possa ser contemplado. Por isso que é tão difícil, são poucos os municípios que conseguem isso, porque a gente precisa ter uma organização estrutural burocrática também, que não é fácil. E já tem o funcionamento dela? Como é que já está funcionando? Não, ela já funciona. Na verdade, nós já tínhamos uma e foi uma renovação da frota. Nós tínhamos uma mais antiga. Isso. E agora chegou uma nova em folha aí que a gente foi contemplado. Nós fizemos a solicitação e a gente conseguiu junto ao Ministério da Saúde através de toda uma documentação e um setor de planejamento bem qualificada. E ela vai atuar somente em mutirões ou ela vai atuar também de forma isolada? Ela atua o tempo todo, ela está sendo. Por exemplo, está tendo um evento ali, por exemplo, igual tem muitas vezes ali o evento dos caminhoneiros, o evento está tendo uma aglomeração de pessoas para poder ter ali um evento da cidadania, o evento do esporte, o evento da Sutrans. Nós vamos estar presentes ali, a saúde chegando mais perto da população. Em qualquer lugar, ela é itinerante, ela pode chegar perto. Muito bem, então como a gente pode perceber, né, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, é isso. Se a gente for falar de todos os programas de saúde que tem aqui, a gente vai passar horas e horas conversando, porque olha só, Opera Além, Saúde no seu bairro, Centro de Parto Normal Vilma Ramos Guerra, tem as unidades básicas de saúde com horário estendidos também, Cuidando de Quem Cuida, são vários programas aí, né, doutor Pedro, que
um vai complementando o outro e assim é aquela coisa do leque de especialidades para a população. Exatamente. E nós estamos aí com um desafio grande, nós estamos fazendo uma expansão na nossa unidade de pronto atendimento. A UPA está sendo completamente reformada, os consultórios estão aumentando, as salas de medicações estão aumentando, né? Nós estamos fazendo uma separação com uma unidade pediátrica própria. Opa. Nós temos para o ano que vem já a programação da abertura de uma unidade especializada da mulher, 3 postos de saúde a serem inaugurados. Então, assim, a gente não pode parar. A gente tem programações aí a cada ano e só vai evoluindo, porque é uma obrigação. Na verdade, é literalmente uma obrigação que a gente tem de expansão e de busca por melhorias, porque quem tem dor tem pressa e a gente não pode parar, a gente precisa acompanhar esse crescimento exponencial da cidade e buscar cada vez mais qualidade. Muito bem, então a gente vai para o final de mais um bloco. A gente já conversou aqui sobre conquistas e a estrutura da saúde em Luiz Eduardo Magalhães e também programas de atendimento e mutirões. No próximo bloco a gente vai falar, para finalizar o nosso podcast, sobre desafios futuros e também a perspectiva aí na saúde em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Nós voltamos já. Para o último bloco do Talk Bahia Cast, estamos falando de saúde. Conversamos aqui com o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, ele que é secretário de saúde de Luiz Eduardo Magalhães. E agora nós vamos abordar nesse bloco, Dr. Pedro, vamos falar aí sobre desafios, futuro e perspectivas. O objetivo aí para a gente vai falar sobre os problemas atuais, né, que o município vive, prevenções e também projetos futuros. Luiz Eduardo Magalhães, ele está passando por um problema muito grande de acidentes de trânsito. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Porque o crescimento acelerado trouxe um aumento nesse número de acidentes aí. Como a Secretaria de Saúde tem lidado com essa questão? Exatamente. Quando a gente está falando de mobilidade urbana, isso impacta em diversos setores. Muitas pessoas acabam pensando que um acidente de trânsito ele impacta ele apenas na questão do trânsito, da mobilidade, muito pelo contrário. Tudo isso chega numa conta final que é a saúde, ou seja, é o nosso bem mais precioso que está em risco, que é a vida. Então, quando se trata ali dessa responsabilidade que é de todos quando se trata de trânsito, a gente precisa ter um cuidado. Nós estamos falando de números muito graves, um crescimento exponencial. Então, assim, a nossa gestão, ela tomou o cuidado de fazer uma evolução dentro da questão de pavimentação dentro da cidade. E isso gerou ali um aumento, um volume ali da questão, principalmente da velocidade, e em muitos casos ali que acabam gerando acidentes graves. Nós temos ali uma BR que liga as duas cidades que estão aí, que nós torcemos muito para que tenha essa duplicação, mas que levam muitos pacientes ao politrauma. Então, isso impacta de forma direta. E muitas vezes, mesmo quando você não tem um óbito que você acaba impactando, estamos falando, da maioria das vezes, de pacientes com uma idade de trabalho. Então, muitas vezes são homens, muitas vezes são ali os provedores daquela família. Então, quando você tem um acidente de trânsito, você não tem um impacto apenas na saúde, você tem um impacto social. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de cuidar, de promover a sua família. Ele tem ali, muitas vezes, uma criança, uns filhos que ele muitas vezes não consegue trabalhar. Então, a gente tem lutado muito em todas as secretarias para que essa conscientização chegue, para que a gente consiga diminuir os acidentes e quando a gente tem um acidente, que a gente possa chegar rápido, que a gente possa dar uma assistência referente à saúde. A gente fez uma pesquisa aqui com a assessoria da prefeitura
de Luiz Eduardo Magalhães sobre as ocorrências com trauma. Apenas nos últimos 4 meses, o SAMU registrou 215 acidentes com trauma, a maioria envolvendo motocicletas. Em junho, 49 acidentes com motos, 8 automobilísticos e 7 ciclísticos. Em julho, foram 53 acidentes com motos, 9 automobilísticos e 7 ciclísticos. E em agosto, 49 acidentes com motos, 8 automobilísticos e 7 ciclísticos até o último dia 8 de setembro. E tivemos também 3 óbitos registrados aí nesses acidentes aí com motos, principalmente com jovens, entre 17, 20 e 31 anos. E nessa questão aí, a maioria, né, os dados apontam que a maioria dos acidentes eles envolvem motociclistas. Além das campanhas educativas da Secretaria de Segurança e Trânsito, a saúde também promove alguma ação preventiva em andamento sobre isso? O nosso objetivo ele parte da conscientização. Nós precisamos entender que existe um impacto diretamente na vida. E como você bem disse, o SAMU hoje, a nossa unidade móvel de atendimento, ela recebe ligações diárias e principalmente quando se trata de motociclista. Então, a mobilidade urbana, estamos falando de uma cidade que cresce muito, que as pessoas trabalham muito ali, muitas vezes o primeiro veículo ali é uma motocicleta para poder ir para o trabalho, para voltar. Então a gente tem que buscar essa conscientização, esses cuidados. E algo que nos preocupa muito é o que você falou. Estamos falando de jovens, muitas vezes com mistura de álcool, e a gente sabe o perigo que isso pode acontecer. Então, são traumas, muitas vezes, evitáveis. E quando se trata de traumas evitáveis, a conscientização ela tem que vir em primeiro lugar. Porque, muitas vezes, ali, os pais não sabem o que está acontecendo, o que essa criança está fazendo, o que esse adolescente está fazendo, e, de repente, só chega uma notícia de um acidente como esse, envolvendo álcool, envolvendo imprudência. Então, o nosso objetivo é realmente conscientizar. A saúde ela tem a função de estar ali à disposição quando precisar. Nós nunca... eu digo isso como médico, como cirurgião, nós nunca buscamos entender o que aconteceu, saber se existe um culpado, se não existe um culpado, como que aquele trauma aconteceu. Nosso objetivo é salvar vidas, é estar à disposição para cuidar. Só que quando a gente pode, através de números como esse, conscientizar e ligar um sinal de alerta para toda a população, para toda a sociedade, que isso é um risco que está acontecendo, a questão da mobilidade precisa ser cada vez mais intensificada, e é isso que está acontecendo. A nossa gestão está tendo uma atuação impactante, uma atuação forte nesse setor, e a saúde está à disposição, mas também precisa conscientizar. Porque 215 acidentes é um número muito alto, né? Para 120 dias, para 4 meses. E na questão desse número alto aí, o SAMU, como é que ele tem lidado com essa demanda? O senhor tem alguma informação sobre isso? Se tem previsão de algum reforço nessa estrutura ou não? Sim, nós temos 2 unidades de SAMU. Nós temos uma básica e uma unidade avançada, que tem ali, conta como UTI móvel. Em nosso município, nós conseguimos a renovação de frota. Então, chegaram esse ano 2 unidades novas de SAMU, tanto a unidade básica quanto a unidade de UTI móvel. E qual que é a questão de Luiz Eduardo Magalhães? Nós abrangemos uma área muito grande. Por exemplo, Roda Velha fica a cargo de Luiz Eduardo Magalhães. Estamos falando de uma distância considerável. Então, o que acontece? A gente acaba recebendo muitos chamados. Muitas vezes a gente está em um chamado, por exemplo, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, acontece um novo acidente lá em Roda Velha. A gente tem que fazer esse deslocamento, esse cuidado. Então, o que a gente pede? É, mais uma vez, a conscientização, é ter esse cuidado, porque a gente tem a possibilidade de chegar rápido. Nós temos esse cuidado cada vez mais. Foi renovado a frota, nós temos profissionais capacitados, mas estamos falando de um crescimento exponencial que muitas vezes são acidentes evitáveis. E aí é isso que a gente tem que bater nessa tecla sempre. Muito bem. Clisma? É isso aí, Felipe. Nós falamos agora sobre os acidentes e os traumas que o Luiz Eduardo, infelizmente, está passando por um momento muito difícil, como o senhor falou, né? As vias pavimentadas, mas com sinalização, infelizmente, não tem esse cuidado, as pessoas não estão tendo esse cuidado, né? A gente que anda em Luiz Eduardo Magalhães vê, né, algumas imprudências que poderiam ser evitadas, alguns acidentes, né, Felipe, que poderiam ser evitados simplesmente diminuindo um pouco a velocidade, né? Simplesmente tendo esse cuidado, esse olhar aí, e acaba indo para a saúde, né? Acaba acarretando no nossa superlotação de uma UPA, acaba ter que deslocar, utilizar essa ambulância que poderia estar servindo para outra coisa, servindo para algo que poderia ter sido evitado, né, doutor? E nós
buscamos, né, Felipe, sempre conscientizar no Talk Bahia, no nosso site. A gente sempre traz notícias sobre isso sobre questão do trânsito, para as pessoas se conscientizarem, né? Nós não gostamos de trazer notícias de acidentes, mas infelizmente, às vezes, mostrando isso aí, as pessoas, elas conseguem ter a noção, ou pelo menos a gente tenta trazer que as pessoas tenham essa noção da responsabilidade que elas têm que ter no trânsito, né? Doutor, nós falamos agora há pouco, né, sobre alguns investimentos que a saúde está fazendo, né? O senhor trouxe um spoiler muito importante aí. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco, né, sobre essa questão da ampliação da UPA, sobre a criação que o senhor falou, sobre a questão da UPA para as crianças, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso e sobre a questão da unidade de saúde da mulher também, né? Quando vai ser implementada, como vai ser, para as pessoas entenderem aí que a saúde está tendo mais investimentos do que até agora, né? Exatamente, a expansão ela precisa acontecer. E quando se trata principalmente de crianças, sempre tem que ter um olhar especial, um olhar mais cuidadoso. Nós na nossa unidade de pronto atendimento já fizemos a separação na parte de medicamentos, já é separado a parte infantil da parte adulta, e agora a gente já está fazendo uma expansão da unidade e uma separação com a construção da nossa UPA pediátrica. Então, assim, o objetivo é, sem dúvida, nós temos os pediatras para poder atender as crianças, nós temos esse cuidado especializado, porque muitas vezes, quando uma criança fica doente, é toda uma comoção familiar. Nós temos 2, 3 acompanhantes. Então, se você puder descentralizar esse atendimento, ter ali um espaço reservado, uma área lúdica para essa criança, tudo vai acontecer de uma forma mais leve, mais cuidadosa. Então, esse é o objetivo. Nosso prefeito tem sempre esse olhar especial com as crianças, e eu tenho certeza que logo, logo, com essa ampliação e essa separação das crianças e a UPA pediátrica, vai trazer ali um conforto e uma qualidade muito grande para essas crianças. E quando se trata da unidade da mulher, é um objetivo da gestão e algo que a gente tem esse cuidado. Na Policlínica Municipal, nós temos atendimento de ginecologia, nós temos o atendimento ali de toda essa questão obstétrica, porém a gente quer um lugar apenas para elas, né? Uma unidade, um centro especializado da mulher, para que ela se sinta mais confortável, mais ambientada, e já é uma realidade, nós já estamos em implantação, então nós vamos centralizar esses atendimentos, esse cuidado em um espaço especial, reservado para elas na nossa policlínica, um espaço separado, para que elas possam ter esse conforto, esse cuidado. Muitas vezes tem uma intimidade que precisa ser preservada e a gente respeita muito isso. Mais uma vez nós falamos assim sobre o protagonismo da mulher. Sobre esses planejamentos aí, projetos futuros, já é discutido a criação de uma nova UPA, de Luiz Eduardo Magalhães, ter 2 unidades de pronto atendimento? Porque é uma cidade que vai crescendo muito rápido. Exatamente. Tudo acontece. E nisso tem que também que aumentar também os serviços de saúde. Já é conversado sobre isso, doutor Pedro? Sim, sem dúvida nenhuma, é um desejo da nossa gestão. É uma solicitação que foi feita desde quando nós iniciamos os trabalhos, porém, existem alguns critérios oferecidos pelo Ministério da Saúde em termos populacionais. Para se ter uma ideia, Barreiras é uma cidade bem mais antiga e também só conta com uma unidade de pronto atendimento. Então, nós, vendo isso, nós não vamos esperar ter a possibilidade de ter a segunda UPA. Nós fizemos a solicitação junto ao Ministério, mas enquanto isso, nós estamos fazendo a ampliação da nossa UPA. Então, não é apenas ali uma reforma, é uma ampliação com consultórios maiores, com maior número de locais para atendimentos e também com a separação, buscando uma unidade pediátrica específica. Assim, a gente vai ganhar aí, sem dúvida nenhuma, uma qualidade maior, e já foi feito sim por parte do nosso município a solicitação, a implantação, assim que o novo PAC, assim que tiver as possibilidades junto ao Ministério da Saúde, que a gente tenha e seja contemplado com uma UPA. E já existe até o bairro, que é o desejo do nosso prefeito, que seja no bairro Santa Cruz. E isso já faz parte também dos desafios, né? Para manter a qualidade do atendimento diante desse crescimento de Luiz Eduardo Magalhães. Exatamente. A descentralização dentro da saúde, ela é sempre um caminho que funciona muito bem. Então, você precisa espalhar, literalmente espalhar. Por exemplo, nós assim que assumimos no ano de 2024, nós tínhamos um desafio que era a dengue. Então, foi feita uma unidade própria da dengue, foi feito um cuidado com a vigilância em saúde, com prevenção, mutirão Minha Rua Limpa, tudo isso. Quando chegou no ano de 2025, nós tivemos os casos reduzidos, que graças a Deus nós atravessamos sem nenhum óbito e com pouquíssimos casos graves. Por quê? Porque foi feito um planejamento, uma descentralização. Em 2025 a gente até abriu a unidade da dengue 2 meses mais cedo, mantemos um nível de atendimento com muito cuidado e paramos essa unidade especializada apenas quando já não tinha praticamente mais casos. Então isso é planejamento em saúde. Então o nosso objetivo é sempre fazer isso, ter esse cuidado, ter essa atenção e trabalhar de uma forma muito técnica e muito planejada
planejada. Então, quais são os desafios? Os desafios são conseguir adaptar de uma forma muito séria com esse crescimento, fazendo o quê? Ampliação de uma unidade como essa, descentralização do número de atendimentos, aumento no número de UBS que nós temos para 2026, a inauguração de 3 unidades da família. Nós temos esse cuidado com a parte de planejamento para que estar com uma saúde responsável junto ao Estado, junto ao Ministério da Saúde. Nós conseguimos, através do nosso prefeito, através de diálogos, um respeito muito grande da gestão estadual. Então, hoje, na CESAB, a gente consegue conversar, nós conseguimos ter essa ajuda mútua, que o município pode ajudar o Estado, sem dúvida nenhuma, ajudou muito o município e tem muito a ajudar. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, através de uma forma muito séria, muito técnica, eu tenho certeza que é o caminho para que a gente possa pensar em uma cidade que irá crescer e a saúde precisa acompanhar. Entrando agora na última pergunta, a tecnologia ela é muito importante, né, para tudo, ainda mais em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje a cidade ela conta com um programa, uma ferramenta chamada Conecta Além, e dizem que por lá o cidadão consegue marcar exames, ver resultado de exames. Como que a Secretaria tem visto aí essa adaptação do usuário, da população para essa ferramenta? Tem facilitado muito a vida aí da saúde em Lem? O Conecta Lem, eu digo que é um motivo de orgulho, assim, quando a gente já fala fora de Luiz Eduardo Magalhães, as pessoas já começam a entender a responsabilidade que traz a tecnologia. Você falou muito bem. E a implantação em todos os serviços do município, a saúde não pode ficar de fora. Então, nós temos já, por exemplo, o serviço de avaliar os exames, os resultados dos exames realizados no LACEN. Nós estamos a cada dia mais implementando mais serviços. Então, assim, o portfólio do Conecta Lem, ele está aumentando na cidade como um todo, em todas as secretarias, e na saúde, dia após dia, acaba aumentando. Você ali tem a possibilidade de saber qual a unidade de saúde mais próxima de você, quais são, dentro daquele bairro, qual que é o posto de saúde, você consegue ver o resultado de um exame, você consegue ter acesso e notificações que vão ajudar o dia a dia. Isso é só o início, né? A gente está no início de uma implantação, a gente está organizando e fazendo com que essa conexão entre a saúde, entre uma ferramenta tecnológica que veio para ficar, é uma inovação. Luiz Eduardo Magalhães, você falou muito bem, é uma referência tecnológica em vários setores. A gestão municipal precisa acompanhar e tem feito isso, né? O nosso prefeito, nosso vice-prefeito tem todo um olhar tecnológico responsável para que a gente possa evoluir igual às grandes cidades, porque a gente tem que ter como referência as cidades que são literalmente referências no país. Esse é o nosso ponto-alvo e esse é o que a gente tem que chegar. Muito bem. A gente falou aqui sobre conquistas e estruturas da saúde de Luiz Eduardo Magalhães, programas de atendimento e mutirões. Falamos sobre desafios, agora sobre desafios, futuro e perspectivas. Se o Dr. Pedro pudesse resumir em uma palavra, o sucesso da saúde de Luiz Eduardo Magalhães seria humanização? Seria humanização, sem dúvida nenhuma, porque quando você humaniza, quando você acolhe, tudo dá certo. Tudo acontece bem, porque existe uma cooperação entre quem está prestando a assistência e o paciente, porque a gente entende a responsabilidade que é ter nas mãos ali a doença, ter nas mãos esse momento ali mais cru do paciente, aquele momento mais dolorido. E a gente tem trazido muito isso. Mais uma vez eu repito, o desafio ele é grande, nós sabemos que nós precisamos evoluir, mas é com muito orgulho, muita responsabilidade que a gente olha o que foi construído. Você vê quantas coisas a gente falou aqui, né, sobre evolução, sobre os projetos futuros. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, mas nada disso, nada desses programas, nada desse sucesso, ele seria possível sem os colaboradores da saúde encararem esses desafios e principalmente acolherem, né? Nós estamos ali vivendo um momento onde muitas vezes existe sempre umas discussões muito acaloradas em todos os setores, e quando se trata de uma enfermidade, de uma patologia, de um cuidado, a gente precisa deixar tudo isso para trás, a gente precisa acolher, cuidar, que aí eu tenho certeza que a gente cuidando, a gente acaba resolvendo tudo de uma forma mais leve, que é isso que a gente precisa de uma leveza para que a gente possa acolher todo mundo. É isso aí, doutor Pedro, estamos encerrando mais um episódio do nosso Talk Bahia Cast. Gostaríamos de agradecer ao senhor pela presença, pelos esclarecimentos, né, Felipe? Isso. É muito bom nós podermos falar um pouco sobre a saúde, né? Em muitos municípios é um problema, e nós vemos que em Luiz Eduardo a
há essa diferença, né? Da nossa Bahia do restante da Bahia. Muitas cidades estão passando por problemas enormes na saúde, falta de investimento, falta de locais e espaços adequados para receber as pessoas. E em Luiz Eduardo há um olhar diferente, né? Mesmo que haja os problemas, mas as soluções elas estão sendo buscadas, né? As soluções estão vindo, né, para atender a população, seja as crianças, sejam as mulheres, sejam as grávidas, sejam os animais também, né, doutor? Sejam os animais de rua. Tem que olhar para todos os setores. Isso, né? Então todos os setores da saúde, que também, né, os animais fazem parte da saúde pública, né? Claro. E eu gostaria que o senhor trouxesse suas considerações finais aí, pra gente estar encerrando esse programa. Eu gostaria de agradecer, Clisma, Felipe, a oportunidade, assim, é algo que a gente, essa inquietude em buscar evoluir, dentro, eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com saúde, hoje a gente vê um clima dentro da Secretaria de Saúde, dentro do hospital, dentro da UPA, é uma vontade de evoluir, é uma vontade de crescermos, de cuidar, e eu não tenho dúvida nenhuma que com esse time que a gente tem, com essa família que a gente tem chamada Secretaria de Saúde, a gente vai cada vez mais cuidar das pessoas, que esse é o nosso objetivo. O nosso prefeito, ele tem isso como pilar muito sério, que é cuidar das pessoas, e a saúde ela precisa vir junto com isso aí. A gente tem muito orgulho disso, e eu tenho certeza que no nosso próximo episódio que a gente for convidado aqui, se vocês me convidarem, a gente vai... Já está convidado. A gente vai vir aí falando de novas evoluções, transformações, novidades, porque a gente tem, sem dúvida nenhuma, muita coisa para evoluir. A gente vai evoluir, não tem dúvida sobre isso. Clisma, obrigado pela participação. É isso aí, Felipe. Obrigado, doutor Pedro. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco aqui durante mais esse episódio do nosso Talk Bahia Cast, né? Fique por dentro de tudo que acontece na Bahia, através da nossa página do Instagram, o @talkbahia, através do nosso site, o www.talkbahia.com.br, e através do nosso canal no YouTube, Talk Bahia Cast, @Talk Bahia. Você colocou lá, você vai assistir na íntegra esse episódio aqui com o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, né? Isso mesmo, a gente conversou com o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, secretário de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães. Educação é porque a gente vai trazer também um convidado aqui da educação para a gente entrevistar. Então, Dr. Pedro Henrique Ribeiro, secretário de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães. E é justamente para isso, para a gente trazer para vocês conhecimento e informação, que o Talk Bahia é isso. A gente aí tenta trazer tudo o que é de bom de todo o oeste da Bahia, de todo o estado e também do Brasil para vocês. Então, segundo episódio termina agora, e aguarde que em breve teremos aí a terceira edição do nosso Talk Bahia Cast. Até mais. Até mais.